Conforme eu disse no programa passado, a oração do Pai Nosso é profundamente reveladora do espírito do cristianismo. Ela tem o selo do Evangelho. E o que me encanta no exame dessa passagem das Sagradas Escrituras é a revelação que ela faz da alma do cristianismo. Mais do que isso, do caráter do próprio Deus. Então essa é uma oração essencial para servir de vetor para a nossa comunhão com o Criador. E ela começa, conforme vimos no programa passado, por nos ensinar que nós, ao nos aproximarmos de Deus, devemos tratá-lo da forma como ele gosta de ser tratado. Você pode chamá-lo de o Criador, o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra, mas não há modo de aproximação dele, não há forma de tratamento que mais o toque à luz da pregação de Cristo do que você chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai porque você o vê como um tal. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho um nome duplo, Antônio Carlos, porque eu nasci no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Dependendo do lugar onde eu estou, eu recebo os mais diferentes tipos de tratamento. Até aí, nada demais. Mas comigo, eu penso que essas diferenças são mais acentuadas do que a maioria das pessoas que eu conheço. Porque você imagine só, por ser pastor presbiteriano, em alguns ambientes eu sou chamado de Reverendo Antônio Carlos. Em outras denominações protestantes, eu sou chamado de Pastor Antônio Carlos. Reverendo Antônio Carlos, Pastor Antônio Carlos. Há pessoas que me chamam de Antônio Carlos, especialmente na relação com imprensa, nas atividades minhas públicas pelo Rio de Paz, eu sou o Antônio Carlos. Mas algumas pessoas que me chamam de Antônio. Então, minha mãe me chama de Antônio, meu irmão, minha mulher. E é interessante, se uma pessoa me chama de Reverendo Antônio Carlos, eu sinto que ela está bem distante de mim. Ela não me é muito próxima. Se me chama de Pastor Antônio Carlos, idem. Se me chama de Antônio Carlos, melhorou. Eu sinto ela mais próxima. Se me chama de Antônio, ela me passa a impressão que é alguém que tem uma intimidade maior comigo. E eu prefiro ser chamado de Antônio. Eu amo ser chamado por esse meu primeiro nome. Na minha vida, só tem 3 pessoas que eu não admito que me chamem de Antônio. São meus 3 filhos, o Pedro, o Mateus e a Alissa. Esses, em razão da espécie de relação que mantém comigo, devem me chamar de pai, porque é assim que eu quero me relacionar com eles, assim que eu quero ser visto pelos meus 3 filhos queridos. Bom, o que me consola é que Deus tem o mesmo problema. Ele ama ser chamado de pai. Por isso que a oração do Pai Nosso começa dessa forma: Pai, santificado seja o teu nome. Não há oração cristã sem a compreensão do fato de que esse de quem dependemos, o objeto da nossa fé, do nosso amor maior, da nossa adoração, eu diria da demanda estética do nosso espírito. Porque você imagina estar na presença de um ser que é infinito, perfeito em todos os seus atributos e pessoal. É alguma coisa de tirar o fôlego. Mas mais do que isso, ele é um pai. E então é assim que você deve se dirigir a ele. Sabe? Esse é o modo cristão de orar. É uma oração, portanto, caracterizada por profunda confiança, liberdade, alegria, espontaneidade, oração descomplicada. Oração, conforme disse recentemente, que não precisa ser longa, pode ser sucinta, objetiva, mas que muitas vezes, em razão do fascínio por esse Deus cristão, faz com que o cristão se pegue passando horas em sua presença, em meditação, em oração, lendo as Sagradas Escrituras. E essa oração que Deus ama, fruto da espontaneidade e de um amor que nos leva, sabe, a passar bons e longos momentos em sua presença. Isso porque nós amamos e não porque julgamos que de outra forma não seremos ouvidos por ele.